Olá pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje vamos estudar o conceito e as principais características do tributo. Há quem pense que o Estado não deveria cobrar tributos. E você, o que acha? Por incrível que pareça, algumas pesquisas de opinião, ao perguntarem a populares se eles pagam tributos, observou que muitos responderam que não pagavam tributos. É óbvio que muitas pessoas não realizam um pagamento consciente de tributos. Quer dizer, milhões de pessoas jamais preencheram uma guia de pagamento de tributos e realizaram um pagamento específico. Isso porque são milhões de pessoas que não possuem veículos, então não pagam IPVA todos os anos. Não possuem imóveis, então não pagam IPTU todos os anos. São isentos do imposto de renda, então não pagam esse tributo à Receita Federal. Ok, mas essas são apenas algumas das formas de se pagar tributos. Contudo, em praticamente todas as operações que realizamos, acabamos pagando tributos, direta ou indiretamente, tributos que estão embutidos nos preços de mercadorias e serviços. Por exemplo, se comprarmos comida, pagamos tributos. Se pagamos por um serviço de TV a cabo, pagamos tributos. Enfim, existem dezenas de tipos distintos de tributos e, mesmo que quiséssemos, seria impossível fugirmos completamente a essa obrigação. E o tributo é a principal forma de financiamento do Estado. Na verdade, o tributo hoje é um elemento que praticamente se confunde com a história e a função do Estado moderno. Para que possamos viver em sociedade e usufruirmos de toda a infraestrutura disponibilizada pelo poder público, temos que contribuir com o pagamento de tributos. E isso, como sabemos, não é uma opção. Então, para entendermos o tributo, temos que, inicialmente, compreender a ideia de tributação, que se refere à ação ou efeito de tributar, de taxar, integrando o desenvolvimento do Estado. O exercício ou o ato de pagar tributos dá à sociedade o sentimento de cidadania. A partir do momento em que o homem percebe que é com a sua contribuição que o Estado funciona, passa a exercer seu direito de cidadão e sente-se legitimamente investido da prerrogativa de cobrar eficiência com o gasto público. A tributação é, portanto, o modo de financiamento do Estado. Abrangem aí o custeio de políticas públicas e o modo de financiamento dos direitos fundamentais. Entendido isto, podemos analisar o conceito de tributo contido no Código Tributário Nacional, o CTN. O CTN foi instituído pela Lei nº 5.172 de 1966. No artigo 3º do CTN, temos o conceito legal de tributo, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se analisarmos esse conceito parte por parte, temos o seguinte: o tributo é uma obrigação legal, ou seja, o dever de pagar tributos sempre surge da lei, não podendo se originar em contratos, atos ilícitos, declarações unilaterais de vontade ou de qualquer outra fonte. O tributo é também uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Essa parte do conceito significa que o tributo é o objeto de uma obrigação de entregar dinheiro ao Estado. E a regra geral é que o tributo seja pago em dinheiro. Então, não há a possibilidade do contribuinte pagar o tributo em bens ou com o seu trabalho, por exemplo. Também temos no conceito de tributo a obrigatoriedade. O ato de pagar tributos não é consensual ou facultativo, é uma imposição unilateral como decorrência do poder de império atribuído ao Estado. O tributo não constitui sanção por ato ilícito. Isso significa que o tributo não pode ser utilizado como punição aplicada ao contribuinte em consequência de alguma conduta contrária ao direito. Se a prática de um ilícito fosse indispensável ao surgimento da obrigação de pagar, esta obrigação diria respeito a uma penalidade pecuniária, a multa, e não a um tributo. Assim, os tributos não são instituídos como forma de punir os contribuintes, mas com a intenção de gerar colaboração para com a manutenção da máquina pública. Outra característica embutida no conceito de tributo é que é cobrado mediante atividade plenamente vinculada, ou seja, constatada a ocorrência do fato gerador, o fisco é obrigado a realizar a cobrança pelo lançamento tributário.
É também importante salientarmos que o tributo somente pode ser cobrado pelo poder público. Só o Estado pode exercer essa atividade administrativa. Bom, pessoal, com essas observações, concluímos a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, eu vou deixar, além dos e-books correspondentes às aulas, alguns links com conteúdo bem interessante para que você complemente as suas pesquisas, ok? Até a nossa próxima aula e bons estudos!